Se você tem o interesse de ler de 1 a 2 livros por mês, absorvendo o que você lê e aplicando o que você lê, esse vídeo vai te ajudar, porque eu vou te passar hoje aqui 3 técnicas de leitura dinâmica. Porque para você ler de 1 a 2 livros por mês, você tem que aumentar um pouquinho da velocidade da sua leitura. Senão, você vai precisar ler muito tempo. E quando você aumenta a velocidade, só de você dobrar a sua velocidade é como se você dependesse da metade do tempo para chegar naquele lugar. Então hoje, por exemplo, você lê ali, por exemplo, 30 páginas em 1 hora. Se você dobrar a sua velocidade da leitura, você consegue ler essas mesmas 30 páginas em meia hora. E tempo é dinheiro. Esse vídeo aqui hoje vai economizar o seu tempo, vai fazer você conseguir ler mais rápido e, consequentemente, você vai começar a ler mais. E detalhe, lendo mais, progredindo mais na leitura, você se sente mais motivado, você se sente mais motivada para ler. Porque a lei do progresso, né, o progresso que a gente tem em qualquer atividade que a gente faça na nossa vida, o progresso é o que motiva a gente. Se você faz academia e não começa ali a ver o tanquinho, você desmotiva. Da mesma forma, se você demora muito para terminar de ler um livro, aquilo também acaba te desmotivando. Então esse vídeo aqui, o objetivo dele é te passar técnicas de leitura dinâmica que qualquer pessoa pode aplicar e, detalhe, sem perder a absorção. Não adianta você ler rápido e não absorver. Então esse vídeo aqui eu vou te ensinar passo a passo e quando você sair dele, você vai ter ali na mão 3 ferramentas aí que vai elevar a sua velocidade na leitura e eu presumo que você vai ler pelo menos 2 vezes mais rápido, tá certo? Vamos começar então, gente. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês são 3 coisas, 3 obstáculos que você tem na leitura dinâmica que antes de você aplicar as técnicas que eu vou te passar, você precisa entender e vencer esses obstáculos. São 3 coisas que acontecem quando você pega o livro para ler, que você não percebe, mas enquanto você não entender isso, não adianta eu te passar qualquer ferramenta de leitura dinâmica que você não vai conseguir aplicar aquilo, tá? E o primeiro erro, o primeiro obstáculo, na verdade, é você sofrer com a regressão. Regressão na leitura, eu diria que é o que mais impede você de ter uma leitura dinâmica. Só de você parar de ter essa regressão, você vai perceber que você já vai ler mais rápido. E o que é essa regressão? Essa regressão é quando você está lendo um livro e você toda hora fica voltando. Então você começa a ler, aí você não entende o que leu, aí você volta. Isso acontece muito. E por que isso daí acontece? Isso acontece por 2 motivos, tá? Ou aquele livro ele está muito difícil para você, você não tem habilidade suficiente para ler aquele tipo de livro, ou você está desconcentrando muito fácil. E aí você pensa que está lendo, mas você não está lendo. Aí você volta a sua concentração e fala, putz, cara, pulei essa parte aqui e não entendi direito. Aí você volta para ler. Então você precisa sempre o seguinte, entender se essa sua regressão, que faz você perder muito tempo, ela ocorre por qual motivo? Porque a regressão funciona assim, quando você está fazendo uma atividade e você é interrompido, o seu cérebro demora um pouco para esquentar de novo e se debruçar 100% de foco naquela atividade. Isso foi um estudo que o livro A Única Coisa, né, o autor do livro A Única Coisa, ele mostrou que ele fala que uma pessoa que está trabalhando e ela faz uma tarefa, aí ela para de fazer essa tarefa para fazer outra, depois volta para aquela primeira tarefa, esse fluxo que ela tem interrompido, quando ela volta para uma tarefa, ela demora alguns minutos ali para o cérebro entrar em estado de flow. E a leitura dinâmica só é possível se você estiver no flow, se você estiver compenetrado naquilo. Então, quando você vê que você está regredindo no livro, você precisa entender o porquê que você está regredindo. Se o livro for um livro muito acima de nível de habilidade que você está lendo, troca de livro. Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui ler o livro do Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Na época eu nem lia direito, eu quis começar a ler Dostoiévski por esse livro e toda hora eu voltava, eu não entendia. Só que veja bem, nesse caso aí você não tem outra opção a não ser trocar o livro. Agora, se o seu caso é desconcentração, ou seja, o livro ele está adequado para você, mas você está desconcentrando, aí é importante você ir para um ambiente livre de distração, esconder o celular, esconder qualquer coisa que possa tirar a sua atenção,
fazer uma meditaçãozinha antes, colocar as coisas que estão aqui na sua cabeça no papel, né, para você desafogar daquilo. Então isso é uma coisa que também vai ajudar você na regressão. Mas mesmo assim, se você está lendo um livro que você tem habilidade para ler ele, ou então, ao mesmo tempo, você está concentrado, mas teve um deslizezinho ali que você precisou ler de novo, a dica que eu te dou é: não volte, continue lendo e lá na frente, quando você acabar a leitura, quando você acabar o capítulo, você volta para você não interromper o seu estado de flow. Porque geralmente livros de não ficção, e livros de não ficção são livros que não são livros de história, são livros mais voltados para o desenvolvimento pessoal, como por exemplo, está aqui perto de mim, ó. Isso aqui é um livro de não ficção, embora tenha muita história nele, ele é um livro que ele é mais prático, né? Ele te mostra ali dicas do que você pode fazer, diferentemente de um livro 100% focado em história. Então livros assim, o que acontece? Quando você está lendo alguma coisa e você acaba não entendendo o que você leu, talvez na hora, por você estar levemente distraído ou simplesmente por questão de você às vezes não estar naquela frase, naquele momento ali compenetrado naquilo, possivelmente o autor ele vai argumentar novamente essa tese mais para frente. Então você talvez não tenha entendido muito bem agora, mas conforme você vai lendo, a linha de raciocínio que o autor quer te passar, ela vai ser repetida lá na frente. Então relaxa, que você vai continuar lendo e uma hora você fala: ah, agora eu entendi o que eu li lá atrás e não entendi. Beleza? Porque aí você não se interrompe, você continua lendo, aí no final do capítulo você volta para esse trecho, mas espera você terminar esse estágio de leitura que você tá para você não perder o estado de flow. Então só de você cuidar dessa regressão que você faz, olha o quanto que você vai já agregar de valor para a sua leitura, tá? Agora, uma segunda coisa que você precisa entender, que é um obstáculo que todos nós temos, e na verdade é mais uma crença limitante do que qualquer outra coisa. Isso aqui atrapalha você a debruçar sobre a leitura dinâmica e aplicar ela na sua vida, que é você achar que o seu nível de habilidade de leitura tá bom. Rafael, para que eu preciso aprender a ler melhor se eu já aprendi a ler no colégio? Eu já sei ler. Agora eu preciso seguir dicas para conseguir ler melhor? As pessoas às vezes pensam isso. O que você precisa entender é o seguinte, que quando você aprendeu a ler, os níveis de texto que você lia, o nível de história que você lia, os livros que você chegou a ler, eles eram muito fáceis de ler. Só que você vai chegando na fase adulta, você vai procurando outros tipos de livro, outros tipos de textos que são mais difíceis. Só que eles são muito mais difíceis que o seu nível de leitura, do que o seu aprendizado sobre leitura. Então você tem que estar sempre estudando novas técnicas. Como ler mais rápido, como ler melhor, como absorver melhor a leitura, como colocar em prática. Porque tudo isso você não aprendeu quando você era mais novo. E não é uma culpa sua, né? Ninguém nunca chegou para você, um professor no colégio, e falou assim: olha, eu vou ensinar você a absorver melhor um livro. Talvez poucas pessoas tiveram essa sorte. Então você precisa ir por conta própria. Então o motivo de você não ler rápido é porque você não estudou uma técnica sobre isso. E não pense que se eu continuar lendo por muito tempo, automaticamente eu vou ler mais rápido. Talvez vai demorar muito tempo, você pode encurtar isso, você pode aprender técnicas que vão aumentar a sua habilidade. E o que você vai aprender hoje no final do vídeo vai tanto te ajudar na absorção como na leitura dinâmica, que inclusive é o terceiro tópico, é o terceiro e último obstáculo que você tem, uma crença que você tem que atrapalha você a ler mais rápido, que é aquela questão assim, automaticamente quando eu ler mais rápido eu vou perder a absorção. Eu vou ler e não vou entender. Então assim, hoje eu já tenho dificuldade de entender um livro. Se eu pegar o método que o Rafael vai me explicar nesse vídeo e aplicar para ler mais rápido, na verdade eu vou estar andando para trás, porque eu vou absorver menos. E é aí que você se engana. Porque imagina o seguinte, você está dirigindo um carro a 200 por hora. Como que está seu foco na hora? Pô, você está a 200 por hora. Você está 100% focado ali na estrada, na faixa do lado, retrovisor, você está atento. Por quê? Porque o seu carro está em alta velocidade. Então você vai estar mais focado, mais concentrado do que, por exemplo, você dirigir um carro a 40 por hora. Aí vai mexer no celular, vai mandar áudio no WhatsApp, vai curtir foto no Instagram, vai ficar vendo vídeo no TikTok. Por quê? Porque quanto mais rápido, mais exige concentração. Então quando você lê rápido, você está mais concentrado.
Você está com a sua concentração ali debruçada 100% naquela página, naquele trecho. Então é um mito quando falam para você, quando você lê mais rápido você não absorve. Não. Agora, se você perceber que a sua leitura rápida está atrapalhando a sua absorção, aí você precisa voltar para a velocidade ideal e ir treinando isso. Mas não quer dizer que o fator de você estar não absorvendo o livro é porque você está lendo mais rápido. Você não está absorvendo porque você não está se concentrando, porque a leitura é muito difícil para você, que é o que a gente falou no tópico 1, sobre a regressão. Então não existe isso. Quando você lê mais rápido, automaticamente você vai aumentar o seu foco. E os exercícios que eu vou te passar agora, as técnicas que eu vou te passar agora, são justamente técnicas que vão aumentar a sua velocidade e ao mesmo tempo você vai começar a ler de forma mais concentrada, vai absorver mais a sua leitura. Então bora lá que eu vou explicar agora para você, 3 técnicas que vão dobrar, no mínimo dobrar, a sua velocidade. A primeira delas é a subvocalização. Você precisa, o máximo possível, eliminar a sua subvocalização. Como que funciona a subvocalização? O processo de você aprender a ler mais rápido, ele consiste muito em você desaprender. Como assim? Quando você estava no colégio, você aprendeu a ler de forma contrária do que é a leitura dinâmica. Então, por exemplo, quando você começou a ler, o professor ele pedia para você juntar sílabas, né? Então, por exemplo, assim, sapo. Quando você juntava essas 2 sílabas, você tinha ali uma palavra. E muitas vezes você precisava falar em voz alta aquilo que você lia para fixar melhor. E tá tudo certo, não tem nenhum problema, eu não estou criticando aqui o professor que fez isso. Só que na leitura dinâmica, a gente não usa a boca, a gente usa somente os olhos. Por quê? Porque os seus olhos, ele é muito mais rápido do que a sua boca. Tá? Por exemplo, né? Se você for usar a boca para ler a capa desse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a sua velocidade ela é limitada. Né? Mesmo que você aumente muito a velocidade da sua fala, você tem um tempo limitado. Como fazer amigos e influenciar pessoas? Acabou. Vai ser sempre isso, não vai fugir muito disso. Só que a leitura dinâmica você isola a sua boca. Você usa apenas o olho. E por mais que você leia em silêncio, que está se perguntando, Rafael, mas eu não leio em voz alta. Eu não leio em voz alta. Eu sei que você não lê em voz alta, mas quando você está lendo mesmo com a boca fechada, a sua língua dentro ela está trabalhando, você está lendo com os olhos, mas a sua velocidade que imprime é a sua boca. Pode reparar, ó. Leia a capa desse livro aí, ó. Percebeu que a sua linguinha ali está trabalhando? Então ela limita. O que você tem que fazer? Você tem que eliminar a língua, a boca na hora de ler. Nem que você tenha que colocar uma caneta na boca, ó. Você vai travar a sua língua. Ou então começa a fazer exercício mental. Cara, eu não vou usar minha língua, eu não vou usar minha língua, eu não vou usar minha língua. Você vai perceber o quanto que você pode ler mais rápido, porque o seu olho ele é mais rápido. Então a subvocalização ela é um processo que ela ajuda a gente a aprender a ler, só que para a gente poder ter uma leitura dinâmica, a gente precisa tirar um pouco ela de jogo. Então faça isso, elimine, tá? Tente sempre que você for ler, pensar, língua, sai fora, cara. O foco aqui é no olho. Agora, o segundo ensinamento, ele é mais prático, é você botar a mão na massa mesmo e você vai precisar, para fazê-lo, você vai precisar de uma caneta. Como que você vai fazer? Pegue uma caneta sua e na hora que você for ler, você vai se guiar através da sua caneta. Então, por exemplo, imagine que você está lendo aqui, ó, e você faz o seguinte, ó. Ele ficou tenso ao se lembrar, todos estavam sentados. E nisso daí já vai isolando a sua subvocalização. E a caneta, quando você mira embaixo daquilo que você está lendo, o que acontece? Imagina o seguinte, quando você olha uma página como essa aqui, ó, com um monte de letra, com um monte de parágrafo, de estrofe, um monte de coisa, o seu cérebro, ele fica louquinho ali para se distrair. Imagine que você está dentro de uma página que tem um monte de palavra, tem não sei quantas palavras, não sei quantas letras, e é normal que o seu cérebro naquele momento ali, ele quer ao tempo todo olhar para outra coisa. Quando você pega a caneta e você mira naquilo que você está lendo, você nota que você começa a
falar para o seu cérebro assim, olha, foca nisso, esquece o resto, tá? Então, use a caneta. E aí você vai utilizar a caneta na velocidade que você lê. Só que você vai reparar que quando você mirar a atenção do seu cérebro para a ponta da caneta, ele vai meio que ignorar toda aquela informação que ele tem em volta, todas as palavras, todas as letras. Isso vai ajudar o seu foco. Então, o primeiro treinamento que você tem que fazer na leitura dinâmica, dentro de vários que existem, mas esse aqui é o mais simples e o mais fácil, né, de fazer, é você se guiar, de você sempre ler com uma caneta. Se você cronometrar o tempo que você demorava para ler antes uma página e o tempo que você demora agora para ler uma página, você vai perceber que só de você eliminar a subvocalização e colocar a caneta ali, pô, cara, vai melhorar muito e muito a sua velocidade. Terceira e última técnica, e essa aqui é mais avançada, hein? Essa daqui você vai precisar de treino. Não adianta você querer usar essa técnica aqui um dia sim, um dia não. Essa aqui, ó, é que eu diria que 2-3% das pessoas que assistem esse vídeo aqui vão realmente aplicar. As pessoas vão fazer mais a primeira técnica da subvocalização, a segunda da caneta, talvez algumas pessoas façam, mas essa daqui exige mais energia e exige mais trabalho, tá? Mas não é porque você vai precisar de ferramentas diferentes, não é porque você vai precisar de alguma coisa desse tipo. É que, na verdade, ele é mais difícil de fazer. Você vai cansar um pouquinho até a sua vista. Mas vai ser muito benéfico, vai ser muito gratificante, porque esse exercício aqui é o que tende a dar mais resultado a médio e longo prazo. Tá? Eu vou dar um exemplo para você com o próprio livro que eu estou segurando aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Tá? Deixa eu abrir um capítulo aqui zerado para você. Vamos lá, tá? Gente, o que acontece? Quando você está lendo, deixa eu pegar minha caneta aqui. Quando você está lendo, é muito comum você bater o olho em cada sílaba, em cada palavrinha. Por exemplo, ó, já parou para pensar que só existe uma forma. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou lendo da forma que eu aprendi. Lembra que eu comentei com você no começo do vídeo que quando o professor ia te ensinar a ler, o que ele fazia? Ele pegava a palavra, ele dividia em sílabas e você ia juntando as sílabas. Aí você primeiro aprendeu a falar palavras com 2 sílabas, né? Sapo, por exemplo, né? Doce, 2 sílabas. Aí com o tempo, o professor começou a te ensinar palavras com 3 sílabas, né? Sapato, por exemplo. E aí depois você começou a juntar frases, depois você começou a ler textos. Então você começou bem miudinho, foi crescendo, foi subindo ali degrau por degrau, e isso tá perfeito, eu não estou criticando aqui o sistema de ensino nesse aspecto. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que como você já notou, o seu olhar, o seu olho, ele tem uma velocidade maior, ele não precisa ler sílaba por sílaba, nem palavra por palavra. Então o que você precisa começar a fazer? Coloca como objetivo aí, sempre que você for ler, em vez de você ler sílaba por sílaba ou palavra por palavra, tente dar golpes de vista na qual você vai ler 2 palavras de uma vez. De preferência, assim, 2 palavras pelo menos grandinhas, né? Vamos dar um exemplo aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Por exemplo, ó, a gente tem esse trecho aqui, ó. Quase todos esses desejos. Então, em vez de você começar a ler quase todos esses desejos, faz o seguinte, ó. Começa a ler, num golpe de vista, quase todos. Tenta bater o olho num golpe de vista só, porque nesse momento aqui você vai estar eliminando a subvocalização, lembra? Sua língua vai estar quieta na boca. Então você tem margem, você tem capacidade de alcançar horizontes maiores. Então quando você vem aqui e você dá um golpe de vista em quase todos, cara, você está dobrando a sua velocidade, porque em vez de você ler quase todos. Pô, tá ficando bom nisso, tá conseguindo ler de 2 em 2, você vai aumentar o seu nível, você vai ler de 3 em 3. Então aqui, ó, esses desejos costumam, você vai com o tempo, de uma vez só, vral, vai ler esses 3. E assim consequentemente. Hoje, por exemplo, quando eu vou ler, eu consigo muitas vezes, dependendo, se não for um texto assim de compreensão tão difícil, eu consigo agrupar metade de uma linha. Então veja bem, quando eu faço isso, o meu golpe de vista, o meu olho, ele anda menos. Quanto menos o seu olho faz um golpe de vista, mais você consegue ler rápido, porque você começa a pegar mais palavras.
E isso é treino, isso é exercício. Você vai notar que se você pegar uma página inteira e tentar ler de 2 em 2, você vai notar que no final do exercício o seu olho vai estar um pouquinho cansado, que é natural, tá? E você está exercitando isso. Por quê? Porque quando você faz menos golpe de vista, você lê mais rápido, mas automaticamente seu olho vai cansar mais. É a mesma coisa de você dar um tiro de corrida mais rápido do que você corre atualmente, você vai cansar mais as pernas. Só que com o tempo, você vai cada vez correr mais longe, cada vez correr mais rápido. Então a ideia aqui qual que é? 3 dicasinhas, relembrando então tudo que você aprendeu nesse vídeo. Primeira coisa, elimine a regressão, aprenda habilidades novas, né? Qual foi a terceira dica? Vê se você lembra. Terceira dica para você não regredir. Então, regressão é a primeira dica. Segunda dica, cara, elimine essa ideia sua de que eu preciso, eu já sei já ler rápido, preciso só treinar. Não, você tem que criar novas habilidades. E por último, eu comentei com você que ler mais rápido aumenta seu foco, tá? Vai aumentar a sua absorção paralelamente. Quais são as 3 técnicas? Para de usar a língua, elimina a subvocalização. Segundo, use uma caneta para se guiar. E terceira e última que eu falei agora para você, leia de 2 em 2, tá? Então, por exemplo, em vez de você ler como fazer amigos, como fazer? Tenta bater num golpe de vista o seu olho no como fazer. Amigos influenciar pessoas, tá? Sempre tente isso. E com o tempo você vai aumentar. E com o tempo você vai perceber que tem várias outras técnicas para você aumentar a sua velocidade. Mas, te garanto que só o que você aprendeu nesse vídeo aqui já vai fazer uma diferença enorme na sua vida, tá bom? Então aplique, comente aqui, tá? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no meu canal, que aqui tem dica de leitura todo dia.